Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o domingo de Pentecostes. O texto deste domingo se encontra lá em João, capítulo 20, versículos de 19 até o 23. O lecionário traz também como uma segunda proposta outro texto de João, mas será esse aqui que eu vou trazer para vocês, tá certo? E o texto diz assim para nós. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Amados irmãos e irmãs, esse texto aqui, que já se encontra no final do Evangelho de João, nos mostra um relato após a ressurreição de Jesus. E por que os discípulos estavam com medo? Em primeiro lugar, porque eles ainda não haviam acreditado de modo completo em tudo. Mas de modo muito especial porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. Na verdade, existia toda uma perseguição aos cristãos, porque o judeu dizia o seguinte: vocês estão seguindo alguém que era uma pessoa humana qualquer, que dizia que era Deus, mas que na verdade não era Deus. Então podemos dizer que a grande diferença da gente hoje para aquele povo de antigamente, judeu de antigamente, era justamente essa, né? Nós acreditamos que Jesus é Deus. É o Deus que se fez homem, não o homem que diz que é Deus. E aí, diz aqui no texto que Jesus entra e põe-se no meio deles. É interessante pensar nisso, né? No centro da vida daquele povo estava o medo. No centro da vida daquele povo estava a perseguição. Não estava Jesus no centro. Todas as vezes que nós não colocamos Cristo no meio da nossa existência, o medo vai falar mais alto. As preocupações vão falar mais alto. Então, eu acho que já fica a primeira dica para cada um de nós, tá bom? E lembrando que essa dica também vale para mim, tá bom? Todos nós precisamos ser catequizados todo dia sobre isso. Quem é que está no centro da minha mente, da minha existência, do meu dia de hoje? É Cristo ou as preocupações? É Cristo ou os medos? É quem está no meio? Cristo vem e se põe no meio. E ele vai dizer: a paz esteja convosco. Como é profético isso? Jesus vê o medo daquele povo, ele não vai dizer logo: não tenha medo. Ele traz, em primeiro lugar, a paz, que é a presença dele. Jesus é a nossa paz. Já nos diz uma das cartas de Paulo. Então Jesus se dá, Jesus se oferece, Jesus dá o primeiro presente, que tudo resolve. Gente, eu partilho isso também do meu coração e também sei que vocês passam por isso. Quantas preocupações nós temos? Quantos medos? E a gente teima em esquecer que o foco de tudo tem que ser Jesus. Então quando a gente entende, somente a presença dele já basta. A paz que vem dele já basta. A sua presença, o seu cuidado, tudo isso já basta de modo total. E depois que Jesus se oferece e dá àquele povo a paz, ele mostra as mãos e o seu lado para que eles vejam que é ele mesmo. Só depois de dar a paz, Jesus envia os discípulos. Só que quando ele envia os discípulos, Jesus já sabe que para existir um envio verdadeiro, é preciso dar o seu Espírito. O Espírito Santo, que de acordo com o texto bíblico, é a Ruá de Deus. Aquele mesmo Espírito Santo que lá em Gênesis capítulo 1 pairava sobre as águas e que é ele que traz ordem. Porque se você olhar lá em Gênesis 1, existia desordem no mundo. Existia um caos, mas é o Espírito Santo quem tudo ordena. Quando o nosso coração está num caos absoluto, quem tudo ordena é o Espírito Santo. E aí Jesus diz àquele povo, Recebeu o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então Jesus, no final das contas, está mostrando a intrínseca ligação entre o Espírito Santo e o perdão dos pecados. Entre o Espírito Santo e os sacramentos. Podemos já fazer essa extensão muito maior. E aí, amados irmãos e irmãs, eu quero trazer como grande lição desse texto alguns aspectos para nos ajudar neste domingo de Pentecostes. Primeiro aspecto: quem está no meio da nossa vida? Como eu falei, é preciso Cristo estar no meio. Segunda coisa é você entender que Jesus, em primeiro lugar, dá a paz.
Quer saber se Jesus está no meio da nossa vida? Veja se o nosso coração está em paz, mesmo em meio a uma desordem do mundo. Terceiro aspecto importante, né? É perceber que Jesus mesmo vai dizer: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Receber o Espírito Santo. Assim como Jesus teve como missão dar-se por completo, salvar a humanidade e também dar o Espírito Santo, nós também temos uma missão extremamente semelhante. É preciso nos doar de modo completo. É preciso mostrar para o mundo, apontar para o mundo aonde está a verdadeira paz. E é preciso anunciar para o mundo e dar ao mundo o Espírito Santo. E aí vem a missão da igreja. A grande missão da igreja é comunicar o Espírito Santo. A grande missão da igreja é não reter para si os dons do alto, mas dar ao mundo essa graça que tudo pode fazer. Eis a grande missão. Se você olhar para uma paróquia, se você olhar para uma igreja que quer reter para si ela na igreja, a missão da igreja é dar ao mundo. É dar e dar. Pense sobre isso. Nós não podemos reter para nós. Se nós começamos a achar que o Pentecostes é 4 paredes, a gente não entendeu a Sagrada Escritura. E depois, quero retomar o foco. O Espírito Santo é a grande misericórdia de Deus. Podemos pensar por aí. E é Ele que concede à igreja a graça de perdoar os pecados. É Ele que concede à igreja os 7 sacramentos, que são as ferramentas completas para que nós experimentemos a graça de Deus. É o grande toque de Deus. Cada sacramento é esse toque de Deus, que só é possível graças à ação do Espírito Santo de Deus. Todas as leituras deste domingo, elas apontam para o Espírito. E eu quero finalizar com uma história para vocês. Durante um bom tempo na igreja, e não é uma crítica, é um relato, a igreja escanteou um pouco o Espírito Santo. Por quê? As grandes heresias que surgiam eram heresias ligadas à pessoa de Jesus Cristo. Então, levantavam muitas coisas erradas sobre Jesus, então a igreja se debruçou em estudos para tentar entender quem é Jesus. Então você vai ver aí a proclamação dos dogmas, né? De quem é Maria ao olhar o Cristo, seja Maria mãe de Deus e por aí vai. E partindo desse pressuposto, gente, a gente começa então a entender, né, de modo muito claro. A gente vai começando então a entender que o Espírito Santo não foi muito visado, porque as heresias que mais surgiram eram heresias ligadas a Jesus Cristo. E aí depois de um bom tempo, especialmente aí, Vaticano II em diante, o Espírito Santo ele começa a aparecer muito mais fortemente. Mas a gente acaba tendo um resquício. O Espírito Santo às vezes ainda hoje é muito esquecido pelas pessoas. Parece que a gente esquece do Espírito Santo. E aí até eu entendo, né? Porque pensa comigo, Jesus existe uma face humana, o Espírito Santo é uma pomba, então muita gente deixa ele de lado. O convite que a igreja nos faz é que o Espírito Santo venha à tona mais uma vez, né? Nós somos homens e mulheres que adoramos a Trindade. Nós adoramos Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Não podemos abandonar o Espírito. Que à luz da liturgia deste domingo, você possa deixar o Espírito Santo mais uma vez ocupar o lugar que é dele. Ele é Deus. E devemos adorá-lo, servi-lo, amá-lo, proclamá-lo, anunciá-lo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Um santo e abençoado Pentecostes para você.